bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Graças a Deus, mais uma vez, nos encontramos nesse ambiente de paz para aquietar o nosso coração, tranquilizar a nossa alma e receber esse alimento tão importante para o nosso espírito, porque, como eu sempre tenho falado, a espiritualidade tem sempre revelado a todos nós, estamos vivendo dias bem difíceis, em todos os sentidos, e a gente precisa se fortalecer, ter esse combustível espiritual no nosso coração para vencer os desafios da vida, que sempre são muito amplos. Hoje eu gostaria de falar de um tema. Essa lição é de extrema importância a todos nós, a toda a humanidade. E eu me coloco hoje na condição de aprendizado, de aprendiz, porque essa lição vai servir muito para mim, porque embora a vida tenha nos oferecido assim uma condição de aprender muito mesmo, tenho aprendido, principalmente esses últimos anos da minha caminhada, eu tenho aprendido muito com a existência. Mas, às vezes, pela nossa fragilidade, pela imperfeição espiritual que ainda carregamos, nós temos uma dificuldade muito grande de efetivamente colocar em prática todo esse conhecimento. E assim acontece com todos nós. Independentemente da idade que nós temos, sempre nós estamos aprendendo, E a vida, como nós estávamos falando agora há pouco com o nosso irmão, a vida ela é cheia de fases. E cada fase tem a sua característica, cada fase tem o seu aprendizado. E hoje eu me encontro nessa faixa etária de olhar um pouco mais para dentro de mim, de usar as experiências que eu adquiri através da própria existência. E isso é muito importante, mas a espiritualidade nos revela uma coisa muito interessante. Estamos vivendo o século da ansiedade. Esse sentimento que está batendo no coração das pessoas, independentemente de idade, ele tem sido assim muito difícil de ser lidado, E ela também bate no meu coração. Embora eu tenha todo o conhecimento, às vezes eu tenho dificuldade de controlar a atualidade da minha existência, porque a ansiedade é isso, é você ficar excessivamente lá no futuro, preocupado com o que vai acontecer, o que vai ser do dia de amanhã, como que vai ser, como que eu vou solucionar as coisas que estão batendo na minha alma, como que eu vou levar adiante a solução desses problemas. Então essa ansiedade, ela está presente no coração de todas as pessoas, Então por isso que eu me coloco hoje na condição de aprendiz. Essa lição é para mim, eu peço a inspiração da espiritualidade sempre, e eles sempre nos apontam, nos direcionam para o Evangelho de Jesus. Embora muitas vezes a gente nós achamos que o Evangelho do Cristo, que foi escrito que foi revelado há mais de 2000 anos, a Boa Nova chegou à humanidade há mais de 2000 anos, tem muita gente que acha que tudo isso daí está ultrapassado, que isso daí já é ensinamento antigo, e não é nada disso. O Cristo, ele tinha um conhecimento profundo do seu coração, do coração de todos nós. Ele sabia o que ia dentro da nossa alma. E ele sabia que esse estado de ansiedade ia ser um grande problema naquele momento e nos momentos futuros, principalmente quando a humanidade tivesse já amadurecido materialmente falando e precisasse buscar o seu acolhimento espiritual, a sua paz, a sua tranquilidade íntima. A ansiedade ia ser um grande problema. Tanto é que no Sermão da Montanha, a gente sabe que o Sermão da Montanha é fantástico, Para quem gosta do Evangelho, lá do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, faça um entendimento disso. Passe por essa lição, absorva aqueles ensinamentos, reflita sobre aquilo que o Cristo está ensinando à humanidade. Porque aquelas pessoas que estavam diante de Jesus no Sermão da Montanha era a representação de toda a humanidade. E todos os anseios que tinham naqueles corações ainda existem nos dias de hoje. Embora hoje nós somos um número muito maior de pessoas sobre a Terra, 8 bilhões de habitantes, nós ainda carregamos aqueles anseios, aquelas dificuldades, E Jesus lá no Sermão da Montanha, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e todo o resto lhe será acrescentado. Mas nós temos uma dificuldade muito grande de fazer isso efetivamente valer nas nossas vidas, porque nós achamos primeiro que tudo isso que está acontecendo, todas essas dificuldades, todos esses desafios,
né? É um castigo, que tudo isso está fora do lugar. Eu acho que miraram no coração errado. Isso não era para estar acontecendo na minha vida, no meu coração, na minha existência. Claro que era. Claro que era. O que nós precisamos é entender essa lição do Cristo. Porque nós buscamos 1 milhão de coisas, né? Mas menos o reino de Deus. E onde que está o reino de Deus, como a gente tem estudado sempre? Onde que está o reino de Deus, como Cristo nos disse? Dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Então nós achamos que tudo isso que está acontecendo, esse caos mundial, essas dificuldades nos lares, nos relacionamentos, as enfermidades que surgem, as pandemias e tudo mais, né? São coisas que vieram nos prejudicar e Não, de maneira nenhuma. São situações que nós precisamos passar para amadurecer o coração. Mas a solução disso e a convivência de tudo isso depende muito do nosso estado de alma. E para que a gente possa amenizar essa ansiedade e realmente buscar a solução desses problemas, nós precisamos nos aquietar. Então nós ficamos angustiados, né? Nós ficamos muito preocupados. Como será o dia de amanhã? Será com aquilo que eu ganho? Será que os proventos que eu tenho hoje será o suficiente para bancar as necessidades do meu coração, da minha família? Será que eu conseguirei levar adiante o padrão de vida que eu escolhi nessa existência? Todas essas preocupações eu tenho certeza que faz parte do pensamento de vocês, porque faz parte do meu pensamento. Mas o Cristo vem dizer para que a gente não se preocupe com isso. Ele não tem um ensinamento lá do Sermão da Montanha, na continuidade dessa sequência, né, de ensinamento, ele fala: observai a natureza, as aves, né, que são nutridas todos os dias, mas não plantam, não cultivam. Jesus não estava dizendo ali, nem fazendo um apontamento para a ociosidade, para você não fazer absolutamente nada que a vida vai suprir todas as suas necessidades. Não, ele estava simplesmente trazendo uma figuração da natureza para que houvesse entendimento do nosso coração e que nós não ficássemos excessivamente preocupados. Porque nós que somos falhos, nós que somos imperfeitos, atendemos às necessidades dos nossos filhos. Na maioria das vezes até exageramos, né? E cometemos erros por isso. Mas nós não fazemos isso por quê? Porque nós amamos os nossos filhos. O nosso Pai Criador, né? Essa fonte divina, ela sempre vai prover, ela sempre vai estar presente nas nossas necessidades. Se nós estamos passando por privação em determinados momentos, é porque Ele quer que nós enxerguemos e valorizemos a escassez, né? A necessidade do trabalho para buscar o aprimoramento do nosso coração com relação às coisas que estão disponíveis a todos nós. Então é importante a gente fazer essa reflexão diariamente. É difícil a prática, como eu falei no início, eu estou hoje aqui na condição de aprendiz, é difícil sim, não é fácil, mas esse é o caminho. Nós precisamos começar a tranquilizar, precisamos começar a ficar um pouco mais em silêncio. Essa tem sido a mensagem da espiritualidade nos últimos meses, eu vou dizer, tem se intensificado. Eu abro as mensagens, que eu sempre me conecto com a espiritualidade, e falo: Senhor, mostra para mim através da mensagem aquilo que eu preciso alimentar o meu espírito, o meu coração, para me intuir, me inspirar e talvez transmitir aos amigos que eu amo, né? A essas pessoas que me procuram. E as mensagens têm sido essa, repetidamente: interioriza-se, busque mais ficar em silêncio, porque nós vivemos uma era de relacionamento muito fácil, não é verdade? Essa tecnologia, essas redes sociais faz com que a gente se relacione com várias pessoas ao mesmo tempo, ao mesmo dia, no mesmo dia. Então essa questão do relacionamento está muito intensa, mas nós temos uma dificuldade muito grande de nos relacionarmos conosco mesmo. E é isso que nós estamos precisando, né? Porque aonde estão os recursos para vencer as dificuldades? Aonde está o patrimônio que nós precisamos abrir, acessar, para realmente levar como instrumento e ferramenta de solução de problemas e dificuldades e de aprendizado? Não está fora, né? A espiritualidade está tudo dentro. Então, se está dentro, nós precisamos se aquietar um pouco mais.
né? Cada um de nós temos uma característica, cada um tem um jeito de ser, né? Então, tem gente que é muito excessivamente agitada, está constantemente, né? Nós precisamos se voltar mais para internamente, para o nosso coração, né? Essa questão da meditação, da respiração, da busca desse patrimônio que nós desvalorizamos durante todas essas décadas, esses séculos, não sei, talvez milênios, não é verdade? Então nós precisamos aproveitar esse momento. É um momento desafiador? Claro que é. São muitas lições ao mesmo tempo. E muitas vezes a gente fala assim, Senhor, eu não dou conta, eu não estou dando conta. Mas a gente dá sim. A gente só vai dar conta se a gente fizer e levar para a nossa vida efetivamente essa lição do Cristo. Buscai primeiro o reino de Deus e todo o resto lhe será acrescentado. A gente esquece disso. Porque a gente não acredita, fala, não, como que vão saber da minha necessidade? Às vezes a gente acha que a gente tem que se ajoelhar e implorar para Deus para que Ele nos dê isso, nos dê aquilo, atenda isso, atenda aquilo. Deus sabe exatamente aquilo que nós estamos precisando. Claro que orar é excelente, né? Orar é muito bom, alimenta a alma, nos auxilia, nos dá direção. Mas a gente tem que entender que tudo que nós precisamos já está pronto. O que nós precisamos é valorizar um pouco mais a nossa alma, o nosso espírito. E quando nós vivemos na ansiedade, quando nós permitimos que essa enfermidade tome conta do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida, e crie todo esse estrago, porque o estrago é grande, a gente sabe. Agora a medicina está começando a entender isso, e está começando a trazer as pessoas. Olha, tanto é que muitos quadros clínicos que nós temos hoje, muitas patologias que estão instaladas nas pessoas, o médico lá na frente vai dizer para você, ó, isso nada mais é do que uma crise de ansiedade. É a ansiedade que está fazendo isso. E aí nós começamos a entender, puxa vida, eu preciso tirar realmente o pé do acelerador, eu preciso me conter, senão eu não vou controlar, né? Então, gente, é muito importante a gente ter esse entendimento. A gente começar a ser inteligente e aproveitar todas as oportunidades que a vida tem nos concedido para fazer a nossa vida diferente. Não é a nossa correria que vai fazer a gente evoluir mais, de maneira nenhuma, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, porque a evolução espiritual, ela independe desse movimento excessivo, né? O que nós precisamos é nos concentrar mais. Porque quando você fica em silêncio, é isso que a gente já aprendeu. Lógico, na prática é difícil, mas é isso que a gente aprendeu. Quando você está em silêncio, quando você se aquieta, começa a meditar, tranquilizar, controlar a respiração, você abre esse canal de acesso com a espiritualidade. Você começa a escutar mais, não escutar com os ouvidos, com esse, né, o aparelho auditivo, não, mas escutar com o espírito, com a alma. Quantas pessoas às vezes eu conheço e falam assim, Deus conversa comigo, Deus fala comigo, porque eu sinto tão forte no meu coração. Eu acho lindo isso, extraordinário, maravilhoso. E todos nós temos essa capacidade, porque às vezes você fala assim, mas Deus não está nem aí comigo, eu sou um Zé Ninguém, e Deus está preocupado comigo. Não, pelo contrário, Ele quer a sua evolução, e tudo que tem no coração do outro tem no seu também. A única coisa que acontece é que o outro tem uma facilidade maior de se aquietar e escutar o que Deus tem a dizer. E tem outros que são tão agitados que não percebem e acham que tem que resolver as coisas da forma mais materialista possível, que é através da agressão, através do xingamento, através da palavra alta. Não é assim, né? Nós precisamos entender que tudo é energia. E essa energia tem que ser trabalhada por nós, de uma forma positiva, amena. Quantos conflitos domésticos nós passamos? Todos nós que temos os nossos familiares, os nossos filhos, às vezes não tem aqueles conflitos, aquelas confusões, Tem. Se a gente for resolver isso na base da violência, da agressividade, não vai dar certo. Porque nós vamos ter um ambiente desarmônico, nós vamos viver num ambiente que não é legal, não é salutar para a gente, e também não vai solucionar o problema, porque ninguém gosta de ser impactado dessa forma. Ninguém. Um jovem, um adolescente, seja seu filho, seja sua esposa, sogra, não importa.
Sabe, você precisa ter mansitude, você precisa ter sabedoria espiritual, você precisa ter equilíbrio nas suas palavras, na colocação, na forma como você se dirige, né? Usar da psicologia. Então, quando nós temos serenidade e harmonia, as pessoas que estão em torno de nós nos respeitam um pouco mais, né? Nos respeitam um pouco mais. Agora, quando você é excessivamente agressivo, quando você quer resolver aquelas coisas de forma bruta, ninguém vai te dar ouvidos, né? Quando nós queremos solucionar um problema pelo telefone, por exemplo, você pega o celular e quer ligar para uma pessoa que cometeu um erro, que fez alguma coisa que não devia. Se você for agressivo, você não vai conseguir ter esse diálogo de forma salutar e equilibrada, porque você não soube lidar com a situação, né? Mas aí quando você tem disciplina, equilíbrio, você se conecta com a pessoa e fala assim, olha, aconteceu isso, tal, eu percebo que não foi legal. Então a pessoa já vai entrar na sua sintonia, né? Ela vai permitir que você a corrija. A vida é assim, dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, no relacionamento social, em qualquer lugar. Nós precisamos começar a tranquilizar o nosso coração e ter entendimento dessa lição do Cristo. Nós achamos que nós podemos dominar tudo, né? Controlar tudo. Estamos totalmente enganados. Porque quantas coisas você já planejou na sua vida? Eu já planejei muitas coisas. Eu nunca vi a realização daquilo que eu planejei. Muitas coisas que eu planejei nunca aconteceu. E não é assim? Nós planejamos amanhã, depois, e aí? Não aconteceu nada. Percebe como nós vivemos sempre alguns passos à frente, sendo que poderíamos estar vivendo o agora e não vivemos? É essa a lição, né? Os psicólogos, os terapeutas, as pessoas que tratam, né, essa questão da mente humana, do comportamento humano, já tem ensinado, olha, quanto mais você estiver no presente, quanto mais você viver o hoje, melhor vai ser a sua saúde emocional, psíquica e espiritual, enfim. Não é verdade? É isso. Então, gente, menos ansiedade, menos preocupação, concentrar-se um pouco mais, buscar-se, conhecer-se. A gente já falou isso sobre isso uma outra oportunidade, né? Ter esse relacionamento com você mesmo, não tenha medo, né? Veja as necessidades que você tem e através desse contato com a espiritualidade você vai encontrar os caminhos a trilhar. Porque nós achamos que tudo que está acontecendo, o responsável é o outro. Não é verdade? Não é isso que nós pensamos? Ah, está acontecendo isso porque fulano fez isso, fulano fez aquilo. Não é nada. Está acontecendo isso porque a mente coletiva está, né, trabalhando no sentido negativo e tudo está acontecendo. Então vamos fazer o inverso. Vamos manter a calma, a tranquilidade para encontrar os melhores caminhos a trilhar. Porque assim, com certeza, a nossa vida será melhor. A nossa vida será de paz, né? Então nós achamos que quanto mais nós trabalhamos, mais recursos nós vamos ter. E nem sempre é verdade, né? Nem sempre é verdade. Existia um ensinamento hindu que dizia assim, o homem trabalha excessivamente para ganhar dinheiro, depois ele pega todo o seu dinheiro que ele ganhou e gasta com os médicos, os enfermeiros, com os hospitais, medicamentos, porque ele ficou muito doente de tanto ter trabalhado. Então não é inteligente isso, gente. Não que a gente vai ser acomodado, né? Você tem que perseverar sim, você tem que ir para frente, você tem que evoluir, mas com calma, com tranquilidade. Tem gente que perde a convivência com a sua família em busca do materialismo. Tem gente que tá sempre mirando alguma coisa diferente. Esse ano o meu objetivo é trocar o carro. E o cara trabalha que nem um condenado, faz hora extra, vira a noite trabalhando, sabe, ganha dinheiro e compra o carro realmente, né? Mas se privou de determinado tempo com a família, né? De ter determinados encontros sociais que seriam importantes, de um aprendizado mais íntimo, né? Para trazer iluminação para o seu coração. Então sempre a gente vai trocar uma coisa pela outra. Não existe como, né? Então dá para equilibrar? Claro que dá para equilibrar, né? Dá para ser tranquilo, calmo e ao mesmo tempo você trabalhar, ter as suas preocupações sadias, porque a preocupação, ela pode ser sadia e ela é sadia, desde que haja equilíbrio, né? Agora aquela preocupação excessiva, aí sim, aí é enfermidade.
aí nós classificamos como uma ansiedade, né? E essa ansiedade, como nós estamos refletindo aqui, ela pode nos levar a situações bem complexas, né? Tanto dificuldade da vida em si, mas intimamente dificuldade orgânica, biológica, de saúde, de mente, né? Tem tudo isso, tudo isso. Então todas essas questões que nós estamos abordando, que nós estamos refletindo, na verdade a gente já sabe, né? É quase uma repetição do ensinamento. A única coisa que precisa, é o que eu falei lá no início, é a gente ter coragem de colocar tudo isso efetivamente em prática nas nossas vidas. Porque vai fazer toda a diferença. Faz. Eu tenho amigos meus que conseguiram fazer isso. Tem uma vida mais tranquila. Medita um pouco mais todos os dias, sabe? Olha as coisas que têm mais valor na vida. Se dedica um pouco mais no cultivo de uma planta, sabe? Na observação da natureza, essas coisas. As pessoas falam assim, mas eu não tenho tempo para essas bobeiras, essas bobagens, né? Não é bobagem, gente. É uma terapia. A vida é assim. Nós somos naturais. Nós pertencemos à natureza, né? Ou você se esqueceu disso? Nós somos da natureza, né? Agora o ser humano está se desconectando disso. Quando a gente faz essa desconexão da natureza, a gente sofre. A gente sofre. E é o que está acontecendo com a humanidade hoje. Está ficando artificial, né? Muito tecnológica. Nós não podemos, porque nós somos seres, né? Nós temos uma alma. Nós fomos criados com a necessidade de evoluir, mas nunca perder essa conexão com a natureza, né? A natureza ela tem sempre que estar presente em nossas vidas. Então, gente, tudo isso que nós refletimos hoje é para a gente levar no coração, né? Para aquelas dificuldades que você está atravessando hoje, que eu sei que está, porque todas as famílias estão sendo impactadas por desafios, todos os corações na sua intimidade, né? Está sendo impactado pelos desafios, que você pense, que você reflita. Quando chegar aquele momento de angústia, de tristeza, de raiva, de ódio, de mágoa, de ressentimento, de não sei o quê, de todo esse bombardeamento de energias, se aquieta, feche os olhos, tranquilize, respire profundamente, né? Procura ouvir uma música boa, né? Uma música tranquila, suave, observe a natureza, sai fora do ambiente que você está, respire profundamente. E aí você vai ter uma clareza mental, espiritual, de como falar, como solucionar, como lidar com esse problema, né? Porque às vezes a solução não está nos medicamentos. Eu respeito muito a patologia, eu respeito muito a medicina, mas eu posso dizer para vocês com certeza, por tudo que eu já aprendi e que eu vivenciei, a solução da maioria dos problemas não está nos medicamentos químicos, essas drogas, está dentro de nós. É o comportamento mental, espiritual, emocional, porque a maioria das enfermidades que nós carregamos hoje nada mais é do que um problema emocional que você viveu no passado. Nós não vivemos sempre com essa ansiedade no futuro, ou então preocupado excessivamente com o passado, e se você comete algum erro, você vai ficar levando isso são ranços, são energias emocionais, espirituais que você guarda dentro do coração, e isso vai virando uma fermentação psíquica, espiritual dentro de você, e aquilo vai se manifestar em forma de enfermidade. Então tem muitos problemas hoje que as pessoas trazem que nada mais é do que doenças emocionais, né? Coisas maltratadas. Então, gente, ser inteligente, procurar, já que a espiritualidade está nos oferecendo tantos ensinamentos diferentes nesses últimos anos, porque esses ensinamentos são importantíssimos, né? Essa lição excessiva da espiritualidade, essa necessidade que nós temos de entender e compreender o quanto é importante se interiorizar, isso vai fazer toda a diferença, que a gente vai construindo um homem diferente para o futuro, né? Mais forte, mais resiliente, mais equilibrado, mais harmônico, mais produtivo. Porque por incrível que pareça, por tanto que a gente tem caminhado tão depressa, a gente não está sendo produtivo. Você já entendeu? Não estamos sendo produtivos. Não é pelo fato de você ganhar dinheiro, de você ter isso, de você ter aquilo, que você é produtivo, não. A produção que eu digo é essa produção espiritual, psíquica. É isso que vale. Porque o dinheiro que você ganhou,
que está lá no banco guardado, investido, não sei, né? Eu não tenho, não sei se alguém tem aqui, né? Então, o carro que você conquistou, a casa, todo o patrimônio que você tem, daqui a alguns anos nós vamos que ir embora daqui, vai ficar aqui. Então isso não conta. O que conta? A paz de espírito, aquilo que você aprendeu efetivamente, que não se perde nunca mais, né? Nunca mais, vai ser para a eternidade. Isso é que é importante. Então nem sempre nós estamos sendo produtivos. Não é pelo fato de você comparar a sua vida, né, e você não ter nada e outro que conquistou tantas coisas, fala assim, nossa, camarada produziu muito, fez muito. Eu até admiro, às vezes gera emprego, ajuda as pessoas, tranquilo. Mas não é isso. Nem sempre ele foi mais produtivo que você. Às vezes, na nossa simplicidade, nós estamos produzindo muito, muito mais. Muito mais. O Chico, nosso querido Chico, ele vivia num quartinho de 3x4, uma coisa assim. Eu não tive a oportunidade de conhecer lá, mas quem foi, diz que mal conseguia abrir os braços assim no quarto, né? Porque tem a mobília, tudo. E esse homem, ele transformou muitos corações do planeta, né? Quanto ele não produziu? Ele trabalhou bastante, lógico, mas ele produziu muito, muito, muito mesmo. Não materialmente falando, mas espiritualmente. Porque toda a sua obra foi voltada a todos nós, a humanidade, para que houvesse despertamento, para que nós entendêssemos a necessidade de sermos fraternos, né? Amorosos uns com os outros, de termos compaixão. Tudo aquilo que o Cristo ensinou lá atrás, mas ele veio relembrar, com o auxílio dos benfeitores espirituais. Então você, na sua caminhada, no seu projeto de vida, nesse momento que você está vivendo, você pode fazer muito também, né? Mas para que a gente possa realmente fazer muito, nós precisamos começar a aquietar um pouco, ser menos ansiosos e aproveitar esse instante, esse momento, né? Então, gente, a lição é essa, que isso tenha ajudado você, que você saia daqui com esses ensinamentos da espiritualidade. Eu vou levar comigo o meu, vou refletir, né, bastante, procurar moldar a minha vida, transformar aquilo que precisa ser moldado, e que isso sirva a vocês, aos nossos irmãos internautas, no momento que eles verem esse vídeo, né? São lições simples, é uma fala muito simples, porque nós não temos uma preparação, né, de ser assim um orador, mas é o ensinamento que chega ao nosso coração por intermédio da espiritualidade, que a gente possa usar em todos os momentos da nossa vida, mas principalmente os momentos mais difíceis, né? Tá bom? E que a gente possa realmente, amadurecendo o coração, encontrando esse equilíbrio, compartilhar isso com as pessoas, né? Fale para as pessoas isso que você ouviu aqui hoje. Você pode fazer isso, você pode. Quando você encontrar alguém lá fora e que está assim excessivamente ansioso, preocupado, desesperado, fala para ele, fala assim, olha, eu aprendi com a espiritualidade isso e isso, procura, faça um teste na sua vida, né? A gente não pode ficar passando medicamento para as pessoas, né? Forma de tratamento, porque cada um tem que buscar o seu. Mas um aconselhamento, uma palavra amiga, às vezes ajuda bastante, não é verdade? Então, um excelente domingo a todos, que nós possamos agradecer imensamente a Deus essa oportunidade. Foram minutos rápidos, né? Essa lição, mas que faz toda a diferença, pelo menos faz para mim, né? Toda a diferença. E que a gente possa agradecer muito ao Criador por tudo aquilo que nós temos, e é bastante, embora muitas vezes a gente reclama bastante, mas os recursos que a gente tem recebido da espiritualidade é imensurável, imensurável. Gratidão a todos, muito obrigado, ótimo domingo.